Segunda aula, a gente vai falar agora sobre as formas em que ocorre essa troca de calor. Eu estou usando o termo troca de calor porque o livro traz esse termo, então não quero mudar muito, mas fica melhor encaixado o termo transferências de calor, certo? Porque troca dá a entender que alguma coisa vai ser trocada em questão de material, por exemplo, troquei uma figurinha em outra, mas não tem muita perca que a gente usar troca ou transmissão, mas eu prefiro me referir como transmissão de calor, certo? Agora a gente vai estudar a condução térmica, né? Qual é o processo da condução? É quando você coloca dois corpos a temperaturas diferentes. Por exemplo, esse corpo está a essa temperatura e esse está a essa. Você coloca eles em contato. O corpo mais frio vai receber calor do mais quente até que eles atinjam uma mesma temperatura. Só que a condução aqui, esse processo está relacionado com o contato entre as partículas, entre os corpos. Aí o que vai acontecer aqui? Lembra que a temperatura é o grau de agitação das moléculas? Quando você colocar esses dois corpos de contato, essas moléculas elas vão colidir uma com a outra. O que vai haver é uma troca de energia entre elas, porque quando você tem duas partículas e elas colidem, uma transfere energia para a outra, certo? Então, as partículas aqui que tem mais energia vão colidir com essas outras partículas que tem menos energia e vão fazer essas partículas terem um ganho maior de energia, mudando sua velocidade. Lembre que o grau de agitação está relacionado com isso, né? Esse corpo aqui ele vai perder energia e esse aqui vai ganhar energia devido a essas colisões que ocorrem a nível molecular. Então o grau de agitação aqui diminui e o grau de agitação aumenta devido a essa troca de velocidades. Ou seja, a temperatura de um corpo aumenta e a do outro diminui. Ou seja, houve uma transferência de energia mediada pela diferença de temperatura. Isso é o que a gente chama de calor. E por ser através de contato entre os corpos, um contato direto, eu chamo esse processo de condução. Normalmente a condução ela ocorre envolvendo um sólido, certo? Pode ser um sólido em contato com água, pode ser um sólido em contato com uma vela, por exemplo. Mas desde que pelo menos um dos constituintes tem que ser um sólido para que haja o processo de condução, certo? Não necessariamente os dois corpos precisam ser sólidos, certo? Pode acontecer entre sólido e líquido, sólido e gás. Mas normalmente a condução está caracterizada por sólidos, certo? Vamos supor aqui que eu encoste essa barra metálica nessa vela. Essa vela está a uma temperatura maior do que a da barra. Essa vela vai ceder calor, vai ceder energia na forma de calor. As moléculas que estão aqui vão ficar mais agitadas, ou seja, há um ganho de temperatura. E esse ganho vai sendo transferido ao longo da barra. Ou seja, uma está conduzindo calor para a outra, por isso o nome de condução. Aí vamos entender aqui esse exemplo. Por que quando você encosta a barra metálica você não sente logo ela quente? Porque demora tem um processo, né, para que isso ocorra. Por exemplo, a chama, a gente está inicialmente as moléculas no mesmo grau de agitação, estão à mesma temperatura. Quando você encosta a chama nas primeiras moléculas, elas vão ficar mais agitadas. Essa agitação vai sendo transferida para as demais. Aqui essas vão estar agitadas só e essas pouco agitadas. Mas essas colisões aqui, uma partícula vai interagir com a outra, vai interagir com a outra. E esse processo vai sendo transferido. Ou seja, o fluxo de calor está acontecendo do corpo que está mais próximo da chama para o corpo que está mais afastado da chama. O que é o fluxo de calor? É o sentido pelo qual o calor está sendo transferido. É o quanto de calor é ganho por segundo, certo?
Cuidado para não confundir, esse ΔT é tempo, não é temperatura. Porque se fosse temperatura, isso aqui seria outra coisa. A quantidade de calor transferida por unidade de tempo. E tem um sentido esse fluxo de energia. Ele ocorre daqui, de onde está sendo ganha essa energia, para onde tem pouca temperatura. Ou seja, é de onde tem maior temperatura para onde tem menor temperatura. Isso nos permite responder essa pergunta. Por que a parte de alumínio parece mais fria que a de plástico, sendo que estão à mesma temperatura? Quando você vai pegar uma panela de pressão em algum local lá da sua casa, no armário, se você pegar no cabo e você pegar no alumínio, você vai ter a impressão que o alumínio está a uma temperatura menor do que o cabo, está mais frio, como se chama. Mas por que isso acontece? Porque o alumínio ele conduz calor melhor do que o plástico. Ou seja, você vai sentir uma perda de energia maior. Vamos supor, isso aqui está a temperatura ambiente, né? Você deixou lá, não tem motivo para o alumínio estar mais quente ou mais frio que o plástico. Os dois estão à mesma temperatura. Quando você encosta a mão no alumínio, o alumínio ele conduz calor, ele realiza esse processo de condução de calor melhor do que o plástico. Ou seja, você vai perder calor mais rápido para o alumínio do que para o plástico. Só que quando você pega, o que você está sentindo não é a temperatura, é a variação da temperatura, ou seja, é a energia que você está perdendo. Quando você perde energia na forma de calor, é o que dá a sensação de frio. Quando você ganha energia na forma de calor, é o que dá a sensação de quente, certo? Então, se você encostar a mão no alumínio e no plástico, o alumínio é bom condutor e o plástico não, de calor. Então a condução vai acontecer melhor no alumínio do que no plástico. Então você vai ter a sensação que sua mão está perdendo mais energia do que a outra que está segurando o plástico. Isso dá uma falsa impressão que eles estavam a temperaturas diferentes, mas na verdade eles estavam à mesma temperatura. O que aconteceu foi uma troca de energia. E a gente pode medir esse fluxo pela chamada lei de Fourier, certo? Eu não vou cobrar a lei de Fourier nas atividades, certo? Eu só queria mostrar a vocês que essa troca de energia, esse fluxo de calor, ele tem uma forma de ser interpretado. O fluxo de calor vai ser a relação entre a condutibilidade térmica, que isso aqui está relacionado ao tipo de material. Por exemplo, aqui, o que está dependendo do fluxo de calor. Quanto maior a área da seção, a maior área de seção para que haja o fluxo de calor, vai ter um maior fluxo, porque tem mais espaço para haver a condução térmica. Aqui, ó, se eu tivesse só metade dessa barra, haveria uma condução, certo? Se eu tenho o dobro, há uma condução bem maior, ou seja, há um fluxo maior de calor. É mediado pela diferença de temperatura, claro, né? Quanto maior a diferença de temperatura de um lado para o outro, maior vai ser a transferência de energia. Então, maior é o fluxo de calor. E a espessura é inversamente proporcional, porque quanto menor for o material, mais rápido é propagado o calor. Ou seja, esse ΔT é pequeno, ou seja, o fluxo é maior. E quanto maior a distância, maior a espessura do material, que é esse tamanho aqui L, mais difícil vai ser essa propagação de calor. E essa condutibilidade térmica está se referindo ao material. Por exemplo, eu posso ter essa barra de plástico e de alumínio, ter a mesma área, a mesma diferença de temperatura e a mesma espessura. Só que a gente viu que o alumínio ele conduz calor melhor do que o plástico. Então tem que ter alguma distinção entre eles. Essa distinção é o que a gente vai chamar de condutibilidade térmica. Então a lei de Fourier, ela nos dá todos os parâmetros que estão relacionados com esse fluxo de calor, que é o quanto de calor está passando por unidade de tempo, certo? Quanto maior a área, mais rápido o calor vai passar. Quanto maior a diferença de temperatura, mais rápido o calor vai passar. Quanto maior a espessura,
mais devagar o calor vai ser propagado no material, certo? E a condutibilidade térmica está me relacionando o material.